Olá, meus irmãos, como vão? Tudo bem? Estou aqui na igreja hoje para que a gente possa fazer um momento de devocional ou um momento em que a gente possa trabalhar um pouco da palavra de Deus para as nossas vidas. É muito interessante a maneira como Deus trabalha em nós, a maneira que Deus tem trabalhado na minha vida, na vida da minha família, na vida dos meus irmãos, na vida de cada um dos casais, dos mais idosos, os mais novos, os jovens, as crianças, e o quanto a gente tem aprendido com o Senhor. É interessante saber que Deus tem trabalhado em nossas vidas de diversas formas. É importante entendermos o propósito de Deus na vida dos irmãos, na vida da comunidade, na vida da igreja, com tantos ensinos, tantos estudos, diversas formas de aprendermos. Eu sei que Deus tem trabalhado no nosso meio. Temos nos empenhado para conseguir trazer um bom estudo, nos empenhado em trabalhar de uma forma que alimente a cada um dos meus irmãos. Meus irmãos, e nesse momento, eu não sei em que momento nós vamos colocar este vídeo, creio que seja um devocional ou numa quinta-feira à noite, mas seja um momento de que possamos estudar um pouco da palavra de Deus. Eu coloquei um tema nessa mensagem, façamos o bem. É uma série de sermões do Gu So, é um missionário, é um escritor. Ele tem algumas particularidades muito interessantes. Gostei muito desse sermão, da maneira que ele trouxe, e eu gostaria de replicar isso para a igreja, gostaria de trazer isso para os meus irmãos, e que isso seja um refrigério, algo que possa trazer graça para a vida dos meus irmãos. E ela está lá em Gálatas 6. Os versículos-chave são o versículo 9 a 10, mas eu gostaria de ler do 1 até o 10. Abra comigo a sua Bíblia, então, lá em Gálatas, no capítulo 6. Gálatas 6. Do versículo 1 até o versículo 10. Vamos ler? Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, ou um pecado, ou uma falta, seja qual for a versão que o irmão tiver aí, vós, que sois espirituais, encaminhai o tal com o espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejais também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo, e não outro. Porque cada qual levará a sua própria carga, e o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. É uma palavra muito oportuna nesses dias. Sei que temos tido oportunidades de vermos outras pessoas, poucas, mas temos, mesmo em meio a essa pandemia, em meio a esses momentos em que estamos apenas dentro dos nossos lares, ou saímos apenas para o supermercado, ou saímos para ir buscar alguma coisa, que não seja no supermercado, ou enfim. É um momento em que a gente olha e percebe que Deus tem nos trazido graça
em fazer o bem. Então façamos o bem. Façamos o bem para que a gente siga aquilo que Jesus fez. E ele foi exímio nisso. Paulo, nesse final de carta, depois de mostrar que colhemos aquilo que plantamos, que está ali no verso 6 e até o verso 8, nos exorta a seguirmos uma das características marcantes de Jesus: fazer o bem, fazer o bem. O seguidor de Cristo não pode se limitar a não fazer o mal, deve fazer o bem. Jesus gastou sua vida na terra fazendo o bem. Qual foi o maior bem que Jesus fez por nós? Ele morreu na cruz. Ele se entregou por nós. Ele entregou a sua própria vida. É engraçado nós começarmos a pensar de que Jesus, um homem que não teve pecado, o Deus homem que esteve na terra e está vivo, que ressuscitou dos mortos, o maior bem que ele fez foi dar a vida. É interessante que esse exemplo é um exemplo que, se eu sou um cristão, eu olho para essa cena, eu olho para Gólgota, eu olho para Cristo e as suas atitudes, eu vejo que Cristo se entregou para a sua igreja. Entregou para aqueles que creriam nele. Então, meus irmãos, é dessa forma que nós vamos agir. É dessa forma que nós vamos seguir a Cristo. Se somos cristãos, seguiremos a Cristo, inclusive desfalecendo. E nós vamos entrar um pouco mais nesse âmbito um pouquinho mais para frente. Se somos discípulos, seguidores de Jesus, e o que queremos e que queremos imitá-lo, temos que fazer o bem. Mas como podemos fazer o bem? Eu entendo que os irmãos já podem começar a imaginar de algumas formas de fazer o bem. Vamos olhar para a vida de Jesus e vamos olhar para o que temos feito hoje. Olhando para a vida de Jesus, eu vejo que a gente pode fazer o bem das mais diversas formas, dando atenção, ajudando em necessidades, orando, confortando, aconselhando, perdoando, suportando, emprestando, dando, cumprimentando, visitando, alimentando o próximo, trazendo, dando a sua mão, percorrendo 1 milha a mais, 1 quilômetro a mais, entregando o seu casaco para aqueles que necessitam. São diversas formas, não? São diversas formas. Mas eu vejo que a principal forma para que possamos alimentar o próximo e se doar ao próximo da melhor forma possível é apresentar o caminho da vida eterna, é apresentar o Evangelho de Cristo Jesus. Jesus, ele mostrou qual é o caminho. Ele veio para que crescem nele. Ele veio nele mesmo, como Deus o enviou, para se entregar, para entregar a sua própria vida. Então eu quero destacar alguns pontos aqui. O primeiro deles é: façamos o bem sem se cansar. Paulo conhecia bem a natureza humana, sabia que somos propensos, ou é impressionante como o ser humano tem essa tendência de estou sempre cansado. Eu acho que isso é uma marca do pecado que ele trouxe para a humanidade, é que a gente desfalece. É uma marca em nós daquilo que o nosso corpo precisa descansar, porque a gente não aguenta o tranco. Diferente de como Adão e Eva tinha lá no Éden, o tempo não existia carga. O trabalho que eles faziam era adoração a Deus, exclusivamente louvor a Deus no trabalho que eles faziam, na maneira que eles faziam, e eles não se cansavam disso. Hoje a labuta, o trabalho que nós temos, ele nos cansa. E
mentalmente a gente se cansa. E como a gente se cansa. É impressionante a maneira que a gente olha para Jesus e vê que ele, na condição humana, também se cansou. Porque ele se tornou humano. Então, na condição humana, ele se cansou. Mas a gente olha para as nossas coisas, as coisas que a gente começa. Quantas coisas você já começou, eu já comecei e não consegui terminar? Porque a gente se cansa. Nos alerta que em relação ao fazer o bem, não devemos nos cansar. Está ali no verso 9. Sabe, é fazer o bem. É fazer o bem, é não se cansar de fazer o bem. Não é sem fazer esforço, porque o esforço é natural. É sem deixar de fazer o bem. Você pode se cansar de fazer muitas coisas, mas não de fazer o bem. Quem cansa diminui o ritmo até para. Não podemos parar de fazer o bem. É engraçado porque não é não fazer o mal, é fazer o bem. Porque fazendo bem, a gente mostra para o outro que a gente segue a Cristo. A gente entende que Jesus, ele falou que ele não tem lugar para repousar a cabeça, porque ele não via, isso não era de interesse dele, isso ele não estava preocupado com isso. A preocupação dele é que ele traria as pessoas a pensarem como ele, porque a nova cultura, a nova maneira de pensar, a nova maneira de olhar, a nova cosmovisão que ele estava tendo e mostrando e implantando, era seguir a Deus, é seguir os caminhos de Deus, era amar ao próximo, era se doar para o próximo, e não pensar mais em si próprio. Então ele não estava preocupado com casa, ele não estava preocupado com as vestimentas, assim, ele não estava preocupado, mas ele estava preocupado em que os outros olhassem a sua condição de ser doador. Então, ele não se cansava dessa forma, ele vivia para se doar, e ele fez isso da melhor forma possível. Mas daí a gente olha para a gente, por que a gente se cansa? Porque muitas vezes somos mal interpretados. Quem já não passou por isso? Quem já não passou pela a maneira de você querer se doar? Eu já vi alguns filmes, exemplos de vida real, em que a pessoa se doa, se dá e faz, e ainda assim se mostra culpada, as pessoas a culpam, as pessoas não conseguem entender por que estão fazendo aquilo, e como isso traz desgosto, parece, né? Então, às vezes a gente precisa entender que a gente não precisa mais se preocupar em ser mal interpretado. Faça o bem, faça o bem, é isso que a palavra está nos dizendo, faça o bem. Se você vai ser mal interpretado, que as pessoas venham até nós, até você, até a mim, e nos questione, e nós vamos explicar, é um motivo para mostrarmos o Evangelho, que a gente consiga ter esse discernimento. Por que nos cansamos? Porque grande parte das pessoas são ingratas. Lidar com a ingratidão parece que é um negócio que é uma facada, né? Mas eu olho para Jesus, eu fico pensando naquela parábola lá em Lucas 17, quando ele cura os leprosos e apenas um volta, fala, e cadê os outros? Ele não estava preocupado com os outros ou com o bem que ele fez. Ele olhou para aquele e viu que aquele voltou. Ele falou assim, cadê os outros? Não era essa a preocupação. Ele alcançou o coração. Ele alcançou o coração. Ele viu que a gratidão estava naquele dali. E mesmo se não tivesse, ele fez o bem. Ele fez o bem. E a gente não pode olhar como se estivesse do outro lado. Não. Eu vou fazer porque eu sei que
isso vai imitar aquele que é o meu guia, meu Senhor, o meu Salvador. Então, eu vou fazer o bem. Se as pessoas vão ser gratas ou não, isso não pode me afetar. É difícil nos dias de hoje, quando a gente olha para a nossa condição e nesses dias teve aquela discussão a respeito de disciplina, discipulado dentro dos estudos, e a disciplina, ela traz essa questão de você olhar não só para o amorzinho e você quer carinho, você quer afago, não. O amor ao próximo mostra o que realmente eu desejo para o próximo, eu desejo o bem do próximo. E o bem do próximo, e o bem daquele que eu estou amando, muitas vezes vai passar por dificuldades, vai passar por tribulação, vai passar por peste. Mas eu sei que Deus está agindo na vida daquela pessoa, agindo de uma forma em que o bem que eu estou fazendo, mesmo na má interpretação, mesmo na ingratidão da pessoa, aquilo vai trazer um resultado que Deus quer agir naquela pessoa. Continuemos a praticar o bem. E um terceiro ponto em relação por que nos cansamos é porque alguns aproveitam-se de nossa boa vontade para tirar vantagem. O sentimento de ser usado, como isso traz um peso para a gente, a vontade de desistir é imediata. É imediato. Ou eu estou errado? Hein? É algo que a gente precisa olhar para nós e nos compararmos ao nosso Senhor e ao nosso Salvador e ver como Ele agiu existiu no tempo passado, nos seus passos, o que faria Jesus. É complicado eu trazer isso para dentro do meu coração e dentro da minha mente. Como é que Jesus faria? Eu não vou pensar dessa forma, mas eu vou olhar para a palavra e vou olhar o que Cristo fez. Como Cristo agiu. Como Cristo pensou aqui. Qual foi o modus operandi numa determinada situação? O que foi que Cristo fez? E como eu devo agir olhando aquilo da maneira que Ele se revela na palavra, certo? Então, se as pessoas estão tirando vantagem, se as pessoas estão sendo ingratas, se as pessoas estão me interpretando mal, sigo fazendo bem. Não tem um desenho Continue a Nadar lá, da Pixar, lá da Disney, Continue a Nadar? Continue a fazer o bem. Eu acho que tem que ser dessa forma. Acho não. A palavra aponta dessa forma. Nós devemos seguir dessa forma. Continuemos a fazer o bem. Então, seja o que for que possa nos atrapalhar e levar a nos cansarmos de fazer o bem, devemos continuar fazendo o bem. Não deixemos que a ingratidão e a maldade de alguns nos desviem da palavra de Deus. Um segundo ponto é: façamos o bem a todos. O primeiro é, não se canse de fazer o bem. O segundo é, façamos o bem a todos. Paulo nos alerta para que não sejamos elitistas ao fazer o bem. Devemos fazer o bem a todos. Eu vejo que, às vezes, em determinadas comunidades, eu espero que não nessa comunidade, mas somos seres humanos e caímos em alguns auto-enganos nossos. A gente simplesmente segrega. Devemos segregar? Devemos elitizar? Devemos escolher aqueles que me fazem bem para daí eu fazer bem para essa pessoa? Não é isso que a palavra nos diz. Não é esse o que Cristo nos aponta. Não é isso. Nós devemos fazer o bem, independente a quem. Se a gente vê a necessidade, devemos fazer o bem.
Se a gente vê aquilo que precisa ser feito de bem, vamos e façamos o bem. Não importa raça, cor, religião, status, beleza, simpatia, nem outra coisa qualquer. O cristão deve estar pronto para ajudar a quem precisa. Devemos seguir os passos do nosso Senhor e fazer o bem. Mesmo sem ser elitista, devemos fazer o bem de forma muito especial àqueles que não podem retribuir a nossa boa ação. Esse o ensino de Jesus. Não importa, a pessoa não vai conseguir me retribuir, a pessoa não vai ser grata, a pessoa não tem condição de me retribuir. Então eu vou e faço o bem de qualquer forma. Continuemos a fazer o bem. Busquemos o bem e fazer o bem a qualquer custo. Aos que não podem retribuir, para que não façamos o bem pensando em lucro. Aos domésticos da fé, porque seria um absurdo ajudarmos estranhos e não ajudarmos aos nossos próprios irmãos necessitados. Devemos lembrar que crente não é super-homem, é gente normal, tem necessidade e precisa de ajuda. Por isso façamos o bem a todos, mas principalmente aos nossos irmãos. Ali no verso 10 ele vai ser muito claro nesse sentido, não? Um terceiro ponto, então, façamos o bem enquanto temos oportunidade. Se deixarmos a oportunidade passar depois, poderá ser tarde demais. A necessidade pode ser sanada por outro. Que bom se for, mas nesse caso perdemos o privilégio e o galardão pelo que poderíamos ter feito. Vamos fazer o bem, meus irmãos. Faça hoje, não deixe para amanhã. É um ditado comum, certo? Não deixe para amanhã o que você pode fazer de bem hoje. É isso. É dessa forma que a gente entende como Cristo fez. Ele olhava a oportunidade que se escancarava o tempo todo diante dele. Então façamos o bem, busquemos ao Senhor para que Ele nos oriente e nos dê oportunidade de fazer o bem a qualquer momento, que Ele nos dê a oportunidade de fazermos o bem e praticarmos esse bem. Lembre-se, diversas oportunidades vão ser colocadas diante de você, diante de mim, para que possamos fazer o bem. Então, dentro dessas oportunidades, e eu peço que os irmãos orem nesse sentido, para que o Senhor se mostre nas oportunidades, para que você exerça generosidade, doação de tempo, de dinheiro, doação de vida. Tenha essa oportunidade de fazer o bem, meu irmão. Busque ao Senhor e peça isso para Ele. Pode ser que nada mais possa ser feito pelo necessitado. Infelizmente, perdemos dessa forma. Então, faça o bem antes que seja tarde. Pode ser que nós já não tenhamos mais condições de ajudar. Meu Deus, que Deus nos livre de um acidente, de qualquer coisa que seja, para que nós não deixemos de ter a oportunidade de ter a alegria no Senhor, porque o retribuir, a gratidão está no Senhor, em imitar ao Senhor. A minha alegria está no Senhor, a minha alegria está em imitar ao meu Senhor. Então eu vou continuar fazendo o bem, imitando ao meu Senhor, em todo o tempo. Em cada momento eu vou imitar ao meu Senhor. E se o meu Senhor me impossibilitar de fazer o bem, eu não perdi a oportunidade. Eu estiver numa cama, eu estiver enfermo, debilitado, eu não perdi a oportunidade de fazer o bem. Então, que eu faça o bem a todo tempo. É dessa forma que devemos continuar agindo. A viúva em Serepta, mesmo em sua pobreza, ajudou Elias e foi abençoada por isso. Uma mulher, aproveitando a oportunidade, fez um grande bem a Jesus, derramando sobre ele o quê? Um caro perfume. Seu gesto ficou registrado para a eternidade na Bíblia.
Algumas mulheres tiveram a honra de ajudar financeiramente ao grupo de Jesus quando do seu ministério terrestre. Ló, ao hospedar 2 estrangeiros que iriam passar a noite na praça da cidade, na verdade acabou acolhendo anjos, foi salvo juntamente com as filhas. Por eles, a gente vê isso lá em Gênesis 19. Todos estes aproveitaram as oportunidades, eles passaram, mas não deixaram as oportunidades passarem. Nós também passaremos, e se desejamos fazer o bem, devemos ser agora, enquanto ainda temos a oportunidade. Tendo a oportunidade, meus irmãos, façam o bem. O sentimento de gratidão que invade o nosso coração é imenso. Independente do que vai acontecer do outro lado, você faz o bem, você se entrega, assim como o nosso Jesus se entregou, assim como os apóstolos. Eu vejo a vida de Paulo, como ele se entregou em entregar o Evangelho, em entregar e fazer o bem, em entregar e se desfalecer, morreu por entregar o Evangelho. Aí a gente entra nesse último ponto, em que a gente faz o bem entregando a mensagem, a gente faz o bem apontando Cristo, que é o nosso Senhor, que é o nosso Salvador. A gente faz o bem evangelizando. Aí eu olho para os apóstolos, aí eu olho para Cristo, aí eu olho para o apóstolo Paulo, para todos aqueles que morreram, para cada um dos discípulos que foram martirizados e morreram fazendo o bem, entregando a vida e a vida verdadeira que está em Cristo Jesus, para cada um daqueles que passou na sua frente, para cada povo, para cada grupo de pessoas, para cada casa, cada sinagoga, cada igreja, cada lar criado. O Evangelho foi colocado. Então a gente entra naquele ponto onde fala sobre o discipulado. O discipulado, ele traz algo impressionante, porque o discipulado, ele vai absorver, cada um vai absorver aquilo que Jesus nos passa em seu evangelho, nos evangelhos, que os apóstolos, aqueles que escreveram os evangelhos, o evangelho traz de conhecimento de Cristo para nós. Ele vai mostrar a vida dos discípulos diante das perseguições, diante dos momentos em que as igrejas foram sendo criadas, fundadas, e vai mostrar a ação, comportamento, modo e vida daqueles irmãos, onde eles se dedicavam a viver Cristo. E se começaram a passar, eles iniciaram a vida de verdade. Então eles começaram a viver Cristo verdadeiramente. Então, fazer o bem sem se cansar, a todos, obviamente, fazer o bem aos nossos irmãos, porque eu olho, hoje eu estou aqui dentro do nosso templo, né, onde a gente se reúne. A igreja estava cheia, nesse momento só estou eu aqui. Aos domingos se reúne 40 a 50% das pessoas nesse lugar. Temos poucas oportunidades, às vezes as pessoas não conseguem nem ficar aqui por dificuldade do momento que estamos vivendo, mas eu olho para esses irmãos e me alegro porque se dedicaram e deram um tempo para estar aqui com os outros irmãos e ouvir da palavra, e foram discipulados, estão sendo discipulados, estão recebendo da palavra, estão vivendo um pouco dessa palavra, e precisamos nos encher mais e mais disso.
para que esse bem que estão recebendo, e não mais o bem é o bem precioso da palavra sendo inserida, sendo recebida e entregando isso aos outros. Que a gente tenha prazer e a alegria de continuar e seguir desse ponto em diante, quando recebemos e doamos, recebemos e entregamos. Essa doação, eu olho para a vida da Trindade, é Deus Pai, é Deus Filho, é Deus Espírito que se doa em amor, que recebe o amor, que se doa em amor e faz isso com o maior de todos os prazeres absolutos que nós jamais conseguiremos alcançar enquanto ainda houver pecado aqui em nós. Nós jamais sentiremos isso, mas esse era o plano da Trindade, de doar isso e fazer com que possamos viver esse amor imenso de se doar e receber, se doar e receber. E esse é o propósito da nossa criação, de entrar nesse adoração contínua de um para com os outros. Então, ser membro da igreja, ser discípulo, estar nesse meio, não é como se eu fizesse parte de um clube, não é como se eu tivesse uma carteirinha, mas é como um casamento. Eu ser membro da igreja é como um casamento, onde eu me entrego. Eu entrego a minha vida, eu vivo para os meus irmãos, eu vivo para minha esposa, eu vivo para os meus filhos, eu vivo para a comunidade que em Cristo se entrega. Então eu vivo o relacionamento como se fosse uma união dos três que se entregou, que entregou Cristo para termos união de novo. Portanto, nós somos um corpo onde nossa cabeça é Cristo. Então, essa comunidade faz sentido, a união faz sentido, porque tudo aponta ao meu Senhor, tudo aponta ao Deus que vive eternamente. Esse relacionamento, esse fazer o bem, essa comunidade, o discipulado, a membresia, tudo se une para o bem em Cristo, para que possamos estar juntos e vivemos aquilo que a Trindade vive, que é o desejo de Cristo, de Deus Pai e do Espírito em nos fortalecer e nos tornarmos um com Ele. Então, o casamento me aponta a Cristo, a comunidade me aponta a Cristo. Cristo me mostra quem eu realmente sou. Eu sou feito para adorar, eu sou feito para fazer o bem que Ele fez. Nós somos feitos para nos entregarmos. Então não tem espaço para mesquinharia, não tem espaço mais para as minhas coisinhas, mas tem espaço para doação, tem espaço para entrega, tem espaço para viver. Que a gente tenha discernimento para, mesmo desfalecendo, a gente ter alegria no Senhor, em nos entregarmos. Que seja essa a graça de Cristo em nós, em termos o privilégio e a graça de nos entregarmos. Que você, meu irmão, tenha esse privilégio, que você, meu irmão, tenha essa alegria, que você consiga entender que fazer o bem é se entregar, é se doar, é viver para Cristo. Vamos orar. Deus eterno, bondoso, grandioso Senhor. Obrigado, Senhor meu Deus, por esse tempo em que podemos nos olhar para o Senhor, entendemos que no Senhor há vida, entendemos que no Senhor há comunhão perfeita,
entendermos que eu olhar para o meu próximo, que faz parte da comunidade que o Senhor se entregou, é fazer o bem maior, é estar diante do Senhor e me entregar para os outros, assim como o Senhor se entregou para que tivéssemos vida. Ó Deus, bendito é o Senhor que traz discernimento a nós, traz a Tua palavra até nós e nos dá a graça de vermos e vivermos, ó Deus. Obrigado, meu Deus, por esse momento. Obrigado, meu Deus, porque posso desfrutar deste momento, posso olhar para a minha família e ver que a minha família faz parte de um corpo, posso olhar para o meu pastor, para o segundo pastor, para os pastores, os presbíteros, para cada um dos meus irmãos e ver que fazemos parte de um único corpo e olhamos para Cristo, que é o nosso cabeça. Que os meus irmãos tenham esse discernimento, que os meus amigos possam olhar e ver que esse é o comportamento, a vida de verdade. Meu Deus, eu louvo ao Senhor por cada momento. Eu louvo ao Senhor por cada expirar e inspirar, porque o Senhor tem me dado vida, Pai. Consigo sentir não só fisicamente pulsando o meu coração, mas eu consigo sentir o Senhor nos derramando vida sobre nós. Obrigado pelos meus irmãos, obrigado, meu Deus, por essa comunidade. Louvado seja o teu santo e poderoso nome. Eu te agradeço no nome de Jesus. Amém e amém. Até breve, meus irmãos. Deus os abençoe.